Hoje nós vamos falar sobre 3 linguagens de programação do futuro. E aí galera, beleza? Antes de falar das 3 linguagens de programação que eu tenho visto, que são linguagens que têm um futuro promissor, eu queria compartilhar com vocês aqui uma luz que eu tive com um tweet de um professor da Universidade de Brown. O professor se chama Sriram Krishnamurti, não sei se eu pronunciei corretamente. É um professor indiano da Universidade de Brown. Então não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos existem as universidades que fazem parte da Ivy League. São consideradas as melhores universidades dos Estados Unidos. E Brown é uma dessas. E esse professor é muito bom. Então o que ele falou lá no Twitter sobre linguagens de programação que eu achei muito interessante e queria compartilhar aqui com vocês. Ele falou o seguinte: muitas coisas que às vezes são atreladas a linguagem de programação, na verdade, são questões de implementação. Então, por exemplo, do Python se diz que é uma linguagem interpretada, mas isso é uma questão de implementação, não é uma coisa essencialmente ligada à linguagem em si. Pode haver um compilador Python, e de fato, eu já falei para vocês sobre o Numba, que contém um Just-in-Time Compiler para Python, ou seja, ele pega uma parte do código e compila para binário nativo da máquina mesmo. Então essa questão de interpretado e compilado é uma questão de implementação, não está relacionado diretamente com a linguagem em si. Então essa questão, em geral, está ligada com um acidente mais ou menos histórico, que foi a tecnologia que começou a ser utilizada com aquela linguagem. Por exemplo, o C, em geral, é utilizado como compilador, mas existem interpretadores para C também. E também vocês sabem que o Java é compilado para bytecode Java, mas dentro da máquina virtual Java também existe um compilador just-in-time. Ele compila certas partes do código para melhorar a performance. E também existem outras linguagens que são compiladas para bytecode Java. Ou seja, a questão de interpretação e compilação, em geral, é questão de implementação, não está relacionada diretamente com a linguagem em si. Então hoje eu queria falar com vocês de 3 linguagens que eu tenho visto por aí que estão despontando e pode ser que a adoção delas aumente muito daqui para frente. A primeira delas é a linguagem Julia. Então a Julia é uma linguagem de computação científica na mesma linha do Python, tá? A diferença é que ela é uma linguagem que já foi, desde o início, projetada para ser uma linguagem de alta performance. E é interessante que eu estava vendo aqui um benchmark para diferentes linguagens de programação, e interessante que o Julia aparece realmente perto do topo. É óbvio que essa questão de benchmark é uma coisa complicada, porque é muito difícil você provar que os programas nas diferentes linguagens são realmente equivalentes. Então esse aqui é um exemplinho de código na linguagem Julia. Vocês podem ver que parece uma linguagem de sintaxe simples, como o Python. Vamos rodar esse código aqui só para dar uma olhada. No próprio site da linguagem, você pode rodar programas escritos com a linguagem Julia. A segunda linguagem que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada é o Go. Esses dias eu estava vendo um programador bem famoso falando sobre diferentes linguagens de programação e ele estava falando sobre o Java. Eu gosto muito do Java e já programei muito em Java. Mas de fato, o que acontece quando você vai rodar lá uma suíte de testes no JUnit, por exemplo, no Eclipse ou em alguma outra IDE? Quando você aperta o play, sempre existe aquela respirada assim, e aí a coisa vai, É uma respirada meio deprimente, Porque o negócio é um pouco lento, apesar de ter performance relativamente boa com relação a outras linguagens, é um pouco lento. E essa mesma pessoa falando do Go diz que é assim, você clica e o negócio vai. Bem diferente do Java. Go é uma linguagem estaticamente tipada, tipo o Java, o C, o C++, e foi desenvolvida no Google e inclui entre os autores o Ken Thompson, que foi o mesmo cara que desenvolveu o C. Go é uma linguagem multiparadigma, ela é parecida com o C, mas ela tem Memory Safety e Garbage Collection, diferentemente do C. Ou seja, nesse sentido, ela é meio parecida com o Java. E é interessante ver que nessas linguagens está desaparecendo o ponto e vírgula. E outra coisa legal que eu vi do Go foi uma implementação de uma parte de um sistema operacional POSIX, O POSIX é um padrão da I3E de sistemas operacionais. Então os caras lá do MIT, do CSAIL, que é um dos laboratórios mais famosos lá de inteligência artificial, linguagens de programação, lá do MIT, eles desenvolveram esse sistema operacional usando o Go, que é uma linguagem de muito mais alto nível.
Vocês sabem que a maioria dos sistemas operacionais são desenvolvidos usando linguagem de baixo nível como C. A vantagem de ter uma linguagem tipo o Go para desenvolver um sistema operacional é que você não tem todos aqueles problemas de tratamento de memória que a gente tem que ter em C, porque o cuidado com a memória fica a cargo do desenvolvedor numa linguagem como C. No caso do Go, com Memory Safety e Garbage Collection, isso fica muito mais seguro. A terceira linguagem que apareceu aqui no meu radar foi o Rust. O Rust tem sido, desde 2016, a linguagem mais amada pelos programadores, segundo um survey lá do Stack Overflow. O Rust também é uma linguagem que foca em performance e memory safety, mas não utiliza, como o Go, do Garbage Collector. Uma coisa legal do Go também é a questão de você poder utilizar aquela tecnologia WebAssembly para desenvolver aplicações web, que eu já falei sobre isso para vocês num vídeo de previsões para o desenvolvimento web. O Rust também é uma linguagem multiparadigma, desenvolvida lá pela Mozilla Research e tem um foco bastante em programação concorrente. Então era isso, galera. 3 linguagens aí para você dar uma olhada e pesquisar, né? Julia, Go e Rust. Parecem ser linguagens que têm um futuro bastante promissor. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.